It's good to be with you this morning. É muito bom estar com vocês aqui hoje pela manhã. Thank you so much for your hospitality Muito obrigado pela hospitalidade and for your warm welcome here to the country of Brazil. e por essas calorosas boas-vindas aqui nesse país, Brasil. It is always my pleasure Sempre é um prazer para mim to get acquainted with me familiarizar, new friends and new family. conhecer novos amigos, fazer novos amigos. And so again, I appreciate the hospitality and the warm welcome. Muito obrigado mais uma vez pela hospitalidade e pela recepção. This morning we're going to be addressing the topic of fellowship with Christ. Hoje nós vamos falar sobre o tema da comunhão com Cristo. Before we get into our topic, though, I want to share just a little bit about my personal journey. Antes de entrarmos no tema, eu gostaria de partilhar um pouquinho da minha caminhada pessoal. My father attended Madison College. O meu pai, ele frequentou a escola de Madison. He met my mother there Ele conheceu a minha mãe ali, at Madison, em Madison, and my mother became a nurse. e a minha mãe se formou como enfermeira. They were sitting in chapel one day, E certo dia eles estavam na capela sentados, and there was an appeal made for individuals to come help start a new institution. e houve um apelo ali feito para que as pessoas ajudassem a iniciar uma nova instituição. Because this is what Madison did. Porque era isso que Madison fazia. This is how Madison operated. Madison funcionava desta forma. And so my parents decided that they would go and help to start a new school. E meus pais aceitaram o apelo e decidiram iniciar uma nova escola. They had received the training from Madison Haviam recebido capacitação da escola de in Madison character development, em desenvolvimento de caráter, in skill, em habilidades and in knowledge. e em conhecimento. And so, as many did that left Madison, E como muitos fizeram que deixaram a escola de Madison, they went to start a new school. foram iniciar uma nova escola. And this school is in Savannah, Tennessee. E essa escola está em Savannah, no Tennessee. Now, this is not what it looked like in the beginning. Não é como foi no começo. There was only forest there. Só havia floresta ali. There was no buildings. Não havia nenhum prédio. There was no electricity. Nada de eletricidade. There was no running water. Não havia água encanada. So they started from nothing, Começaram do zero. pioneering work. A obra de pioneiros. And they began to build a school there. E começaram a construir uma escola ali. And now, 70 years later, E agora, 70 anos depois, there is still a school there. ainda existe uma escola ali. I was born actually here Na at verdade- Harbert Hills Academy. Eu nasci aqui, nesta academy. So from my earliest memories, E desde as minhas primeiras lembranças que tenho, I have been involved in ministry. estou envolvido com o ministério. Now, when I graduated from high school, Quando eu me formei no ensino médio, I took a degree in engineering. passei a cursar engenharia. And I worked in the engineering field for about 10 E years. por cerca de 10 anos eu trabalhei como engenheiro. And then the Lord called my wife and I to go back and to work in ministry. E Deus chamou a minha esposa e a mim para voltar e trabalhar no ministério. So I've been there at Harbert Hills Academy for 32 years now, E agora faz 32 anos que eu estou trabalhando nessa helping academy, to administer the institution. ajudando a administrar a instituição. While I was doing those duties, I also served as ASI president for 6 years. Enquanto me ocupava dessas funções, também servi como presidente do ASI por 6 anos. And then in 2021, I took up the duties as president for Outpost Centers. E em 2021, eu assumi as funções de presidente do OCI. Our work at the school there is to help young people become missionaries. O trabalho na nossa escola é ajudar que jovens se tornem missionários. And I believe that we still need missionaries today. Amen? E eu creio que nós ainda precisamos de missionários hoje. Amém?
So today our topic is fellowship with E Christ. o tema de hoje é comunhão com Cristo. Let's pray as we begin. Vamos orar. Father in heaven, we are ready to open your word this morning. Querido Pai Celeste, estamos prontos para abrir a Tua palavra hoje pela manhã. But we know that we cannot even read your word Mas sabemos que mal podemos ler a Tua palavra without the help of the Holy Spirit. sem a guia do Teu Santo Espírito. So we're praying today as we study these topics Então nós oramos hoje, à medida que estudarmos esses assuntos, that you will send the Holy Spirit que Tu nos envies o Teu Espírito Santo, and that you will instruct us que nos instruas and that you will teach us. e que nos ensines. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém. In order for us to understand the context of this idea, we need to understand where we are living today. Para que compreendamos o conteúdo dessa ideia, precisamos entender o momento em que estamos vivendo atualmente. There are parallel passages in the gospel. Há passagens paralelas no Evangelho. Most of us know and we understand that in Matthew chapter 24, Muitos de nós sabemos e conhecemos que em Mateus capítulo 24, Jesus is answering the question Jesus está respondendo à pergunta about the destruction of the temple and the end of the world. acerca da destruição do templo e do fim do mundo. The same basically answer occurs in Mark chapter 13 A mesma resposta ocorre em Marcos capítulo 13 and also in Luke. e também em Lucas. But today we want to look at Mark chapter 13. Mas hoje vamos analisar Marcos capítulo 13. I think we all understand and know the signs that Jesus talked about of his soon return. Eu acho que todos nós entendemos, compreendemos os sinais que Jesus está falando acerca de seu breve retorno. There's going to be wars and rumors of wars. Haverá guerras e rumores de guerras. There's going to be deception. Haverá enganos. People will come saying, I am Christ. Pessoas surgirão dizendo, eu sou o Cristo. And Jesus categorically lists these signs of his coming. E Jesus lista categoricamente os sinais de sua vinda. And in Mark chapter 13 E em Marcos capítulo 13, and verse 29, no versículo 29, Jesus summarizes. Jesus faz um resumo. He says, so in like manner, Ele diz, assim também, when you see these things come to pass, quando virem estas coisas acontecendo, know that it is nigh, even at the doors. saibam que Ele está próximo, às In- portas. In other words, when we see the signs that he had talked about in Matthew chapter 24 and in Mark chapter 13, Em outras palavras, quando nós passarmos a ver os sinais dos quais Ele fala em Mateus 24 e em Marcos 13, we can know for sure that Jesus' coming is soon, even at the door. podemos saber com certeza que a volta de Jesus é certa, está próxima, às portas. If someone is at the door, how long does it take them to get in? Se alguém está à porta, quanto tempo demora para ele entrar? Very quickly. Just open the door É muito rápido, basta abrir a and porta they can come in. e a pessoa entra. If someone is knocking on your door Se alguém está batendo a sua porta and you open the e door, você abre a porta, they can come in. essa pessoa entra. And so when Jesus gives us this idea, this picture, Então, quando Jesus dá essa ideia, esse quadro, that we can know that his coming is near, que nós podemos saber que a sua vinda está próxima, he wants us to understand that it will happen very quickly. Ele quer que nós compreendamos que vai acontecer muito rapidamente. And I believe that we are living in that day E eu creio que nós estamos vivendo nesse dia, when the signs given to us in the scriptures quando os sinais que nos foram dados nas Escrituras have been fulfilled forem cumpridos, to a large degree. até em grande medida, The only thing left a única coisa que resta is for Jesus to open the door. é que abramos a porta para Jesus. Jesus is coming soon. Jesus está vindo muito em breve. He does not leave us, though, wondering about what that means. Ele não nos deixa nos perguntando o que isso quer dizer. And he also gives us the warning E ele também nos dá o alerta, not to get ahead of him. para que não nos adiantemos a ele. In Mark chapter 13,
Em Marcos capítulo 13, verse 32. versículo 32. And I'm not sure what the deal is on the screen here, but we're going to read the verse. Temos um And if problema you aqui na have your tela, Bibles, mas se você tem sua I Bíblia, invite you to turn to Mark chapter 13. abra sua Bíblia em Marcos capítulo 13. But of that day and that hour knoweth no man. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. No, not the angels which are in heaven, neither the Son, Nem os anjos no céu, nem o Filho, but the Father. senão somente o Pai. Jesus was warning his disciples and us Jesus estava alertando os seus discípulos e a nós também not to try and predict the exact time when he would come. a não tentar nem prever o dia, a hora exata da sua vinda. He gave us this idea, you will know the general time in which you live. Ele nos deu a ideia, você vai saber a época em geral em que você vive. You can study the Você prophecies. pode estudar as profecias. You can understand the Você times. pode entender os tempos. He said things like, when you see the trees beginning to bloom, Ele disse coisas como: quando vocês virem as árvores começando a florescer, you know that summer is near. você sabe que o verão está chegando. He says you can discern the things in nature. Você consegue discernir as coisas da natureza. Likewise, to know that when you see these things happening, De igual maneira, quando você vir essas coisas know that my acontecendo, coming is near. saibam que a minha vinda está próxima. But Jesus also told us what to do while we wait for his coming. Mas Jesus também nos disse o que fazer enquanto esperamos, aguardamos a sua vinda. And in Mark chapter 13, E em Marcos 13, verse 33, verso 33, Jesus said, "Take heed, Jesus disse: fiquem atentos, watch and pray, vigiem e orem, for you know not when the time is." pois vocês não sabem quando virá esse tempo. So now we know what Jesus wants us to do while we are waiting. Então agora nós sabemos o que Jesus quer que nós façamos enquanto esperamos. He wants us to be watching. Ele quer que nós vigiemos. Now, what does it mean to be watching? Mas o que significa vigiar? Can you watch while you sleep? Você consegue vigiar e ao mesmo tempo dormir? Enquanto dorme? Not very well. Can you watch while you are distracted? Você consegue vigiar enquanto está distraído? I want to tell you something. There's a lot of distractions in our world today. Eu queria contar-lhes uma coisa. Há muita distração no mundo hoje em dia. You can be distracted by the news. Podemos nos distrair com as notícias, You can be distracted by the weather. com o clima, o tempo, You can be distracted by individuals. com as pessoas, elas podem nos distrair. You can be distracted by people who want to give you a message that is not from God's word. Podemos nos distrair com pessoas que nos querem dar uma mensagem que não vem da palavra de Deus. You can be distracted by those who have the latest conspiracy theory. Podemos nos distrair por aqueles que têm a última teoria da conspiração. Jesus tells us, however, No entanto, Jesus nos diz that we need to be watching que nós precisamos vigiar and we need to be praying. e orar. During this time, Durante essa época while we are waiting em que for aguardamos Jesus to come. a vinda de Jesus. Friends, I want to tell you something. Amigos, eu queria lhes dizer uma coisa. There's a lot of distractions. Tem muita distração. Our focus, however, O nosso foco, no entanto, needs to be on mission. precisa estar na missão. Because Jesus then goes on to tell another story. Porque Jesus continua contando outra história. Jesus was fantastic at telling these little short stories. Jesus era fantástico contando essas pequenas histórias. And in Mark chapter 13, verse 34, E em Marcos 13, versículo 34, Jesus says, "For the Son of Man is as a man taking a far journey, ele diz: é como o filho do homem, é como um homem que sai de viagem, who left his house que deixa sua casa, and gave authority to his servants, encarrega de tarefas cada um dos seus servos and to every man his work." e a cada um dos seus servos isso. Yes, Jesus has asked us to watch, Sim, Jesus nos pediu para vigiar. and Jesus has asked us to pray. Sim, nos pediu para orar. But Jesus has also told us to work.
Mas Jesus também nos encarregou de tarefas. Now it's interesting that Jesus puts this in the context of giving every man his work. É interessante que Jesus colocou no contexto de dar a cada um dos seus servos tarefas. By implication, Isso implica que this means that my work may be different than your work. o meu trabalho pode ser diferente do seu trabalho. It means that every individual will have their own work to do. Significa que cada indivíduo terá o seu próprio trabalho a fazer. I cannot do your work. Eu não posso fazer o seu trabalho. You cannot do my work. Você não pode fazer o meu trabalho. We are individually assigned a work by God. Recebemos uma atribuição individual dada por Deus. And not only this, E não somente isso, but Jesus also said, mas Jesus também disse: I have given you the authority to do your work. eu dei a vocês a autoridade para fazer a sua obra. Sometimes we believe that we must ask another human being what we should do. Às vezes a gente pensa que precisamos pedir que outro ser humano faça aquilo que nós podemos fazer. And there's nothing wrong with getting good counsel, E não há nada de errado em pedir bons conselhos, but it is also necessary mas também é necessário for us to have a personal connection with Jesus que nós tenhamos uma conexão pessoal com Jesus. and to hear him speaking to us E para ouvi-lo falar a nós in that still small voice com aquela voz mansa e suave, that says, this is the way, que disse: este é o caminho, walk in this way. andai por ele. This is what I want you to do. É isso que eu quero que você This faça. is where I want you to go. É aqui que eu quero que você vá. This is the mission that I have for you. Esta é a missão que eu tenho para você. Now, communion with Christ, fellowship with Christ. A comunhão com Cristo. We have that opportunity to have a special connection with Christ individually. Nós temos essa oportunidade especial de ter essa conexão com Jesus. What are the ways that we can have connection with Christ, fellowship with De Christ? que maneiras podemos ter essa conexão, essa comunhão com Cristo? Well, we can pray. Podemos orar. This morning we came together here in this auditorium Hoje de manhã nós nos reunimos nesse auditório and we heard about prayer. e ouvimos sobre oração. We learned about praying Ou aprendemos como orar. and we prayed together, yes? E oramos juntos, não foi? God wants us to have prayer time with him. Deus quer que nós tenhamos momentos de oração com Ele. And coming together here for a corporate prayer time E reunir-nos aqui juntos para um momento de oração corporativa is a fantastic experience. é uma experiência fantástica. But we also need a personal Mas também precisamos dessa prayer experiência time pessoal, where we connect with God, onde nos conectamos com Deus, where we listen to his voice, onde ouvimos sua voz, where we understand the ideas he wants to communicate to us. onde entendemos as ideias que Ele quer nos comunicar. How else can we have fellowship with Christ? Como mais podemos ter comunhão com Cristo? Testimony. Do we have his word? Temos a palavra dele? Yes. Sim ou não? We have the word of God before us. Temos a palavra de Deus diante de nós. We can open his word Podemos abrir esta palavra and we can read his word. e podemos lê-la. And God speaks to us individually Deus fala a nós through individualmente his word. por meio de sua palavra. God calls us individually through his word. Deus nos chama individualmente pela palavra dele. God's calling is for each of us individually. O chamado de Deus é para cada um de nós individualmente. In Jeremiah chapter 1, Em Jeremias capítulo 1, we find the call encontramos o chamado that God gave to the prophet Jeremiah. que Deus deu ao profeta Jeremias. And in Jeremiah chapter 1 verse 4, No versículo 4 diz: then the word of the Lord came unto me saying, A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: before I formed thee in the belly I knew thee, Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. and before thou camest forth out of the womb I sanctified thee, E antes que saísses da madre, te consagrei. and I ordained thee a prophet unto the E te nations. constituí profeta às nações.
Let me ask you a question. Pergunta para vocês. If God knew Jeremiah before he was born, Se Deus conhecia Jeremias antes de ele nascer, did God know you before you were born? será que Deus conhece você antes de você ter nascido? Yes, Sim. God knew you before you were ever conceived. Deus já conhecia você antes mesmo de você ser concebido. He knows your name. Ele conhece o seu nome. He knows where you live. Ele sabe onde você mora. In fact, the Bible tells us he knows the number of hairs on your head Na today. verdade, a Bíblia diz que ele conhece a quantidade de fios de cabelo na sua cabeça. He had a plan for your life Ele tem um plano para a sua vida. before you were ever born. Ele já tinha o plano antes mesmo de você nascer. He knows how he has gifted you. Ele sabe com que dotou você. He knows the work that he has for you. Ele sabe a obra que ele tem para você desempenhar. But many times we are like the prophet Jeremiah. Mas muitas vezes nós somos como o profeta Jeremias. In verse 6, No versículo 6, Jeremiah said, Jeremias diz: "Oh Lord, Ah, Senhor, behold, Senhor Deus, I cannot speak, for I am a child." eis que eu não sei falar porque não passo de uma criança. We tend to use excuses with God. Temos a tendência de dar desculpas a Deus. Somehow, De alguma forma, we believe that our case is different from Jeremiah's a gente case. acredita que o nosso caso é diferente do caso de Jeremias. Yes, we know that Jeremiah was called. Sim, a gente sabe que Jeremias It's in foi the chamado. Bible. Está na Bíblia. Friends, I want to tell you something. God knows our situation. Amigos, eu queria dizer uma coisa. Deus conhece a nossa situação. And when he calls us, E quando Ele nos chama, he is not looking for our excuses. Ele não está buscando ouvir desculpas. You can study the call of people throughout the scriptures. Basta estudar o chamado das pessoas ao longo das Escrituras. And many times they had these excuses they used. Muitas vezes eles usaram essas desculpas. Jeremiah's was, I'm a child. Jeremias foi: eu sou uma criança. Moses says, I cannot speak the language anymore. Moisés disse: eu não consigo falar mais o idioma. Gideon said, I am the littlest, I'm the weakest. Gideão disse: eu sou o mais fraco. And on in the Bible, E várias vezes na Bíblia we find their story encontramos essas histórias. and we find their excuses E nessas histórias, as suas desculpas. and we find our own excuses. E encontramos as nossas próprias desculpas. But the Lord said, Mas o Senhor disse: say not, I am a child, não digas, não passo de uma criança. for thou shalt go to all that I shall send thee. Porque a todos a quem eu te enviar, irás. And whatsoever I command thee, thou shalt E speak. tudo quanto eu te mandar, falarás. Be not afraid of their faces, Não temas diante deles, for I am with thee porque eu sou contigo to deliver thee, saith the Lord. para te livrar, diz o Senhor. There is no reason for us to fear Não há razão para que tenhamos medo when we are obeying the call of God. quando estivermos obedecendo ao chamado de Deus. There is no reason for us to say, I cannot speak. Não há motivos para dizer: não posso falar, There is no reason for us to say, I am too young. eu sou muito jovem, There's no reason for us to say, I am too ou old. para dizer: eu sou muito velho já. All of our excuses have already been answered Todas as nossas desculpas já foram respondidas, because God has promised porque Deus prometeu. and is faithful. E Ele é fiel. And that when He calls us, E quando Ele nos chama, He will also qualify us Ele também nos qualifica for the work that He has given us to do. para a obra a qual nos deu a fazer. We know the story of Jeremiah. Conhecemos a história de Jeremias. He went on to do a great work for God. Ele prosseguiu e fez uma grande obra para Deus. He had many trials, Many times. many trials, Ele passou por muitas provações, many difficulties, muitas dificuldades, but he went forward mas ele avançou in faith, em fé, knowing that God had called him to do this work. sabendo que Deus o havia chamado a desempenhar esta obra. In 1 Corinthians, No livro de 1 aos Coríntios, we find the call of Paul. encontramos o chamado de Paulo. And if you have your Bibles, E
E se você tem sua Bíblia aí, I'm going to invite you to turn to 1 Corinthians. abram em 1 Coríntios. I'm going to spend a little time here. Vamos passar um tempinho aqui. Paul, verse 1, 1 Versículo, Corinthians 1, verse 1. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. You remember the story, right? Lembram da história, não é? Paul was on his way to Damascus to capture some more Christians. Paulo estava na estrada de Damasco para capturar alguns cristãos mais. Paul thought that this was his life calling. Paulo achava que esse era o chamado da sua vida. He thought that his job was to find every Christian that existed in the world at that point in time. Ele achava que o chamado dele era encontrar todo cristão que existisse na face da terra naquela época. And to bring them to justice. E levar justiça. And to convert them to his way of thinking. E converter esses cristãos ao seu modo de pensar. And he is on his way to Damascus E agora ele está na estrada para Damasco, when Jesus shows up. quando Jesus aparece. The bright light from heaven. Aquela luz resplandecente vinda do céu. Paul is even knocked off of his horse. E Paulo cai do cavalo And he's laying there. e está ali deitado. And the light is so bright. E a luz é tão brilhante And he's trying to figure out what has happened. que ele está tentando entender o que está acontecendo. You know, the Bible says, pride goeth before a fall. A Bíblia diz, né, que o orgulho precede a queda. And Paul was, I can imagine, a proud man. E dá para imaginar um homem orgulhoso? To Imagine some Paulo. degree. Até certo ponto. He had his army with him, quotes. Ele tinha o seu exército And consigo. he was going on a mission. E ele estava agora numa missão. And he was passionate about what he was E doing. estava entusiasmado com o que fazia. And now he finds himself E agora ele, blinded by the light. agora ele se vê cego por aquela luz. And as he tries to figure out what's happening, E ao tentar entender o que está acontecendo, and he looks, ele olha. and he says, Who are you, Lord? Who are you? Quem é o Senhor? Yeah. Paul's calling was without a doubt a transforming experience in his life. Sem dúvida nenhuma, o chamado de Deus foi uma experiência transformadora em sua vida, para Paulo. However, No entanto, I don't think eu não acho that we really want to be called that way. que nós queremos ser chamados da mesma maneira como Paulo foi. I think there is an easier way. Eu acho que tem uma maneira mais fácil. Later, Mais tarde, Paul said it is difficult to kick against the pricks. Paulo disse, difícil é recalcitrar contra os aguilhões. Yes, friends, I want to tell you something this morning. If God is calling you, please do not resist. Amigos, se Deus está chamando vocês, por favor, não resistam. If God is working on your heart, Se Deus está trabalhando no seu coração, if God is inviting you into His se service, Deus está convidando você para o seu serviço, go willingly, vá com go disposição, quickly, vá rapidamente, go without resistance. vá sem resistir. It's the easy way. É a maneira mais fácil. Paul went the hard way. Paulo foi pela via mais difícil. Paul certainly was called by the will of God. Certamente Paulo foi chamado pela vontade de Deus, como diz o verso. And in verse 2, E no versículo 2, Paul says, I'm writing unto the church of God, which is at Corinth, Paulo diz que está escrevendo à igreja de Deus que está em Corinto, to them that are sanctified in Christ Jesus, aos santificados em Cristo Jesus, called to be saints. chamados para ser santos. Friends, I want to tell you something. Paul was called. Amigos, eu quero dizer uma coisa. Paulo foi chamado. And as he wrote to the church in Corinth, he said, you have also been called. E quando ele escreveu para a igreja em Corinto, ele disse, vocês também foram chamados. And then he opens the door E ele abre a porta. and he says, my friend, you are also called. E ele diz agora, meus amigos, todos vocês foram With chamados. all in every place Com that todos. call upon the name of Jesus Christ our Lord, Paulo agora abriu a porteira aqui com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Friends, today, if you have called upon the name of Jesus, Amigo, se você já invocou o nome do Senhor Jesus Cristo, then you have been called as well. então você também já foi chamado. God has a spot for you to work. Deus tem um lugar para você na obra God dele. has a ministry for you to engage in. Deus tem um ministério para que você se envolva com ele. God is waiting Deus está aguardando for our cooperation. por nossa cooperação. For yes, we are also called. Porque sim, nós também fomos chamados. If we have called upon the name of Jesus, Se já invocamos o nome do Senhor Jesus Cristo, then Jesus has called upon us. então Jesus nos invoca, nos convoca. And he is waiting for our answer. E ele está aguardando a nossa resposta. You know, it's interesting Sabe o que é interessante? the way that God works. A maneira como Deus trabalha. Because God does not leave us Porque Deus não nos deixa, thank you. God does not leave us, but he also prepares us. Ele nos prepara. You know, our theme this weekend is send me. O tema deste fim de semana é envia-me. We cannot be sent until we are called. Não podemos ser enviados a menos que tenhamos sido primeiro chamados. And we cannot really go until we are prepared. E não podemos ir a menos que tenhamos preparação. And so God is now preparing us. Então Deus agora está nos preparando. We want to take a deeper look at what that means. Vamos analisar mais atentamente o que isso significa. And in verse 9 E no versículo 9 of 1 Corinthians, de 1 Coríntios, Paul says God is faithful, Paulo diz, fiel é Deus, by whom you were called o qual o chamou unto the fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord. à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Yes, this is really the core of what we are talking about this morning. Sim, isso aqui é o cerne do que estamos falando esta manhã. This idea that we are called to fellowship with Jesus. Essa ideia de que fomos chamados à comunhão com Cristo. This is where we get our training. É aqui onde nós obtemos a nossa capacitação. This is where we understand the methods we should use. É aqui onde entendemos os métodos que devemos usar. This is where we get mentored. É aqui onde recebemos mentoria. This is where we learn É aqui onde aprendemos how to be in fellowship with Christ. como estar em comunhão com Cristo. How to live like he lived. Como viver como Ele viveu. How to serve as he served. Como servir como Ele serviu. We cannot know this on our own. Não conseguimos saber essas coisas por nós mesmos. Left to our human ways of thinking, Com a nossa maneira humana de pensar. we will make many mistakes. Aí a gente vai cometer muitos erros. But if we're learning from Christ, Mas se estivermos aprendendo de Cristo, it will make our journey a nossa jornada much better. vai ser muito melhor. 1 Corinthians chapter 1, verse 17, Vamos aos versículos 17 em diante. we find that Paul was also sent. Vemos aqui que Paulo também foi enviado. And he says this, E ele diz o seguinte, 1 Corinthians chapter 1, 17 and 18. 1 Coríntios 1, 17 e 18. For Christ sent me Porque Deus não me enviou not to baptize, para batizar, but to preach the gospel, mas para pregar o evangelho, not with wisdom of words, não com sabedoria de palavra, lest the cross of Christ should be made of none effect. para que se não anule a cruz de Cristo. Now, this is our common way. A maneira mais comum nossa é a seguinte: We believe nós cremos that we can preach the gospel with words. que nós podemos pregar o evangelho com palavras. And while it's true we can describe the gospel with words, E o que é verdade, nós podemos descrever o evangelho com we can palavras. educate people about the gospel with A gente words, pode instruir as pessoas acerca do evangelho com palavras. we can teach people about the gospel with Podemos words. ensinar as pessoas o evangelho com palavras. Paul here is saying something. Aqui está dizendo algo diferente. Let's see if we can figure out what he's saying. Vamos tentar entender o que ele está dizendo. To preach the gospel without words.
pregar o evangelho sem palavras. What does that mean? O que isso quer dizer? I believe Eu creio that it means que significa we must learn to live the gospel. que nós devemos aprender a viver o evangelho. We must learn to live the gospel in such a way that when people see us, Devemos aprender a viver o evangelho de tal maneira que quando as pessoas nos virem, they will begin to ask questions. vão começar a fazer perguntas. Why do you behave this way? Por que você se comporta assim? Why are you doing this? Por que você está fazendo isso? What motivates you to do O this? que é que motiva você a agir assim? I want to tell you the story of my friend Henry. Some of you may know Henry. Eu vou contar a história de um amigo meu, Henry. Henry and his wife Arlene, they run a ministry called World Youth Group. Henry e a esposa dele, Arlene, têm um ministério chamado Youth Group. They Grupo work de in the jovens. country of Cuba. Trabalham no país de Cuba. And their objective is E o objetivo deles é to establish a Seventh-day Adventist church estabelecer, fundar uma igreja adventista do sétimo dia in every city of Cuba, em toda a cidade de Cuba, reaching Cuba for Christ. alcançando Cuba para Cristo. And their method E o método deles is that they train missionaries in the country of Cuba. é que eles vão capacitar missionários no país de Cuba. And they train them in medical missionary work. E eles capacitam em obra médico-missionária And they send them out into these unreached cities, e os envia para aquelas cidades não alcançadas ainda, 2 by 2. de 2 em 2. They say, go to the city, E eles dizem, vão a essas cidades. and your primary objective, E o objetivo primário de vocês, above everything else, acima de qualquer outra coisa, end goal, the end goal you have, o resultado, o objetivo final que vocês têm is to establish a church. é fundar uma igreja. These 2 young men went to this city. Esses 2 jovens foram a uma cidade, There was no church. não havia igrejas. They said, what can we do? O que vamos fazer então? We don't know what to do. Não sabemos o que fazer. They began to walk the streets of the city. Começaram a andar pelas ruas da cidade. And pretty soon they came to the bus station. E logo chegaram no ponto de ônibus. And they went into the bus station. E entraram ali naquele ponto de ônibus. And they said, oh, my, the toilets here are terrible. Era a rodoviária. Ele disse, o banheiro aqui da rodoviária They're está filthy. muito sujo, é imundo So isso they aqui. cleaned the toilets. E limparam o banheiro. They came back the next day. Voltaram no dia seguinte. They cleaned the toilets again. Limparam os banheiros They came back novamente. the next day and they cleaned the toilets again. Voltaram pelo terceiro dia e They também took some limparam. of their own money and they bought supplies. Pegaram do próprio bolso e compraram os produtos químicos. And pretty soon people began to ask, why are the toilets here clean? E logo as pessoas começaram a perguntar por que os banheiros aqui da rodoviária agora estão I- limpos? These 2 guys show up and they clean the toilets. Não sei, tem esses 2 rapazes aqui, esse casal que vem limpar os banheiros. Where are they? Quem eles são? I don't know. Onde eles estão? Não Where do they sei. live? I don't know. Onde moram? Não sei. If you stay, you can find them. Se você ficar aqui, você vai encontrá-los. And pretty soon other people said, can we help you clean the toilets? E logo outras pessoas começaram a perguntar para eles: será que a gente pode ajudar a limpar os banheiros também? Friends, today, Amigos, hoje there's a church in that city. há uma igreja naquela cidade. Now, who would think Quem imaginaria that cleaning toilets que limpar banheiros was the way to establish a church? era o meio para estabelecer uma igreja? Who would think that cleaning toilets was a part of the medical missionary work? Quem imaginaria que limpar banheiros fazia parte da obra médico-missionária? Friends, I want to tell you something. God has ways that we don't understand. Amigos, eu quero dizer uma coisa. And Deus tem God has meios, called us to a sacrificial way of life. Deus tem meios que nós não This is not some entendemos. common calling that God has for us. Não se trata de um chamado comum que Deus nos Jesus dá. left the throne of glory to come to this earth, this little speck of dust in the middle of nowhere. Jesus deixou o trono de glória para vir a este mundo aqui, esse pontinho de pó no meio do nada. He left the courts of heaven where
where the angels were singing his Ele praises deixou o trono da glória onde os anjos lhe to louvavam come to this earth where people were trying to stone him. para vir a esta terra onde as pessoas tentavam apedrejá-lo. He was born in a stable with the animals. Nasceu num estábulo com os animais. He lived a life of sacrifice. Viveu uma vida de sacrifício. He poured out his life into this world. Entregou sua vida neste mundo. We don't find any record in the Bible Não encontramos nenhum registro na Bíblia of Jesus trying to get something for himself. de Jesus tentando obter algo em favor próprio dele mesmo. He's always found serving other people, Ele estava sempre se via servindo outras pessoas, helping other people. ajudando-as. He got up early in the morning. Levantava-se cedo pela He manhã, went to bed late at night. dormia tarde à noite, He cried for these people. chorava, clamava por prayed essas for these pessoas, people. orava por elas. He didn't have a paycheck. Não tinha um salário mensal, He didn't own any cars. não tinha nenhum carro, He didn't own any land. não tinha nenhuma propriedade sua. And he E ele is our example. é o nosso exemplo. Fellowship with Christ in suffering A comunhão com is Cristo the highest calling that we can have. no sofrimento é o maior de todos os chamados que nós podemos ter. And many times we shy away from that. We try to bypass E that. muitas vezes nós nos desviamos, nos esquivamos disso. We could spend the rest of today Poderíamos passar o dia inteiro aqui. and tomorrow E amanhã, and several more days e muitos dias just mais, looking at this idea of what Jesus did and his example to us. simplesmente analisando as ideias do que Jesus fez e o exemplo dele para nós. John chapter 15 Em João capítulo 15, and verse 16. no verso 16, Jesus says, Jesus diz o seguinte, speaking to his disciples, falando aos seus discípulos, he says to them something very interesting. ele diz a eles algo bastante interessante. You have not chosen me, Não me escolhestes a vós a mim, but I have chosen you mas eu vos escolhi a vós. and ordained you E vos nomeei that you should go and bring forth fruit. para que vades e deis fruto. Yes, friends, today Jesus is calling for you as well. Sim, amigos, Jesus hoje está chamando a você. He's asking for you. Ele está pedindo No, he pelo seu is nome. pleading with us today. Ele está rogando conosco He hoje. is calling for us today. Está nos chamando. He has chosen us individually. Ele nos He has a escolheu work for us individualmente. individually. Tem uma obra individual He para has cada a um. calling for us individually. Tem um chamado para nós individualmente. And it may involve sacrifice. E talvez envolva sacrifício. No, no. It will involve Não, 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 sacrifice. não. Vai envolver sacrifício. And it will involve sacrifice for a reason. E vai envolver sacrifício por um motivo. Because God knows what we need Porque Deus sabe o que nós precisamos. to experience true fellowship with Him. A fim de experimentarmos a verdadeira comunhão com Ele. Yes, Jesus is coming soon. Sim, Jesus está voltando em breve. We have a work to do in watching. Temos uma obra a fazer em vigiar. We have a work to do in praying. Temos uma obra a fazer em orar. But we also have a work to do in working. Mas também temos uma obra a fazer no trabalhar. To every man his work. A todos os homens. What is your answer to him today? Qual é a sua resposta a Jesus hoje? Will you respond to his call? Vai atender ao seu chamado? Will you go to work for Jesus? Vai à obra com Jesus? Are you willing to follow his ways? Está disposto a seguir o seu caminho? Are you willing to go with him in sacrifice? Está disposto a andar com Cristo no sacrifício? May God help us. Que Deus nos ajude. Let's pray. Vamos orar. Father in heaven, Querido Pai Celeste, as we look at the life of Jesus ao analisarmos a vida de Cristo and how his life was poured out for us in e sacrifice, como sua vida foi entregue por nós em sacrifício,
and how He has invited us to be a part of that. E como Ele nos convida para fazer parte disso. We just pray that you will one more time convict our hearts. Nós oramos para que uma vez mais, Senhor, Tu convenças o nosso coração. Help us to see our individual calling. Ajuda-nos a ver o nosso chamado individual. And help us to answer like the prophet Isaiah, Ajuda-nos a responder assim como o profeta Isaías. here am I, Eis-me aqui, send me. envia-me a mim. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém.